Amstar 2 ela é composta por 16 domínios, sendo que 10 domínios são da versão original, né, da versão 1. É utilizada para revisões que incluem ensaios clínicos aleatórios e não aleatórios. E as... Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a Luana Paixão, minha aluna de mestrado. Ela vai falar para vocês sobre a importância e os componentes do Amstar 2. É um instrumento que serve para fazer a avaliação das revisões sistemáticas. Ao final dessa apresentação, você vai ouvir um podcast que nós preparamos oriundo da discussão dessa aula. Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o instrumento que é utilizado para fazer a avaliação do risco de viés das revisões sistemáticas, que é a Amstar 2, tá? O instrumento, inclusive, que a gente está utilizando para avaliar as revisões sistemáticas lá no grupo. Bom, então, com o aumento crescente, né, das publicações de revisões sistemáticas, algo que a gente já até comentou, isso não é de agora, então, os autores observaram que há uma necessidade de avaliar o risco de viés dessas revisões, né? Porque estavam sendo publicadas revisões com alto risco de viés. Então, essa avaliação, ela deveria avaliar itens críticos, né? Considerados críticos para o desenvolvimento de uma revisão. E em 2007 foi criada a ferramenta Amstar 1, né? E essa ferramenta, os autores começaram a utilizar, a fornecer alguns feedbacks. E lá para 2015, 2016, com base nesses feedbacks dos usuários, né, e também com algumas orientações da equipe, foi criada, então, a ferramenta Amstar 2, tá? Então, lá no Canadá, esses autores se reuniram e fizeram uma lista de considerações que eram importantes para modificar, né, no instrumento. Então, por exemplo, simplificar a categoria de resposta, né, para que não ficasse dúvida para o avaliador em qual item ele classificaria. Também acharam importante acrescentar sobre a pergunta pico, que é algo muito relevante numa revisão sistemática. Se os autores eles faziam, né, uma justificativa para os diferentes designers de estudos, sejam eles aleatórios ou não aleatórios, se eram fornecidas, eles perceberam que havia uma necessidade de se explicar melhor quais eram as razões desses estudos que foram excluídos também da revisão, pois eles podem ser considerados um estudo potencial para futuros estudos. Também sobre o risco de viés, se foi um risco de viés adequado para ensaios clínicos aleatórios, e se utilizou, né, quando incluído não aleatório, se utilizou a ferramenta apropriada para avaliar o risco de viés, também para determinar, né, o peso, né, desses estudos que eram incluídos sobre o risco de viés, se era realizada uma investigação sobre essa interferência, e eles acharam que era importante modificar, né, para melhorar ainda mais essa ferramenta. Então, a Amstar 1, ela apresentava 11 domínios, era utilizada apenas para avaliar revisões que incluíssem ensaios clínicos aleatórios, e as opções de classificação para cada domínio eram de sim, não aplicável, não posso responder e não. Quando eles estavam lá se reunindo, né, com base nesses feedbacks, eles perceberam que essa resposta, não posso responder, deixava alguns gaps, porque às vezes era mais cômodo para o avaliador ele usar essa opção, não posso responder, e acabava se esquivando, e isso poderia estar enviesando, né, a revisão. Então, na Amstar 2, eles retiraram essa opção de não posso responder e explicaram melhor, né, como classificar em cada domínio. Então, a Amstar 2 ela é composta por 16 domínios, sendo que 10 domínios são da versão original, né, da versão 1. É utilizada para revisões que incluem ensaios clínicos aleatórios e não aleatórios. E as opções de respostas, né, como estava lá nas sugestões, ficaram mais simplificadas. Então, sim, parcialmente sim e não. E cada uma dessas opções, né, para pontuar sim ou não, ela tem uma explicação
que eu vou estar mostrando para vocês com o decorrer dos slides. Então, aqui é a carinha da Amstar 1, né, composta por 11 domínios. As respostas, como sim, não posso responder ou não aplicável. O que mudou, né, daqui? Então, o domínio 2, ele foi subdividido em 2 novos domínios na Amstar 2, que é o domínio 5 e o domínio 6. Antes era abordado tudo nesse domínio sobre como foi feita a exclusão dos duplicados, como foi feita a extração dos dados, e agora eles têm um domínio para cada um desses itens. Foi retirado o quarto domínio, que diz respeito à pesquisa em uma literatura cinzenta, como, por exemplo, artigos publicados em congressos, né? E foram acrescentados outros 4 domínios, né? Então, como a pergunta PICO, a análise do risco de viés, as possíveis causas de heterogeneidade e também a justificativa do tipo de estudo. Então, a Amstar possui 16 domínios, sendo que os autores consideram que 7 desses 16 eles podem afetar criticamente a validade da revisão. Então, eles denominam como domínios críticos, né? São considerados domínios críticos o domínio 2, que diz respeito a um protocolo da revisão, o domínio 4, sobre a estratégia de busca adequada, o domínio 7, que é algo que foi incluído, né, que os autores falam sobre a necessidade de se explicar os motivos dos estudos excluídos. O domínio 9, que é sobre o risco de viés, os estudos primários. E o domínio 11, sobre a análise. O domínio 13, que considera o risco de viés nos resultados da revisão. E também o domínio 15, que é sobre a avaliação quantitativa, né, do impacto do viés nessa revisão sistemática. Então, algo que eles frisam bastante, né, é sobre a importância de uma avaliação adequada no risco de viés desses estudos primários, né, para que essa revisão ela tenha uma validade boa, né, seja algo aplicável. A classificação não tem intenção de gerar uma pontuação geral, porque eles acreditam que uma pontuação geral iria mascarar essa fraqueza, né, nesses domínios que são considerados críticos e poderia não ter uma qualidade apropriada. Então, eu gostaria de falar que a classificação do risco de viés, né, como que é feita, porém a ferramenta, ela traz como a classificação da qualidade metodológica, então eu vou seguir à risca o que a ferramenta traz para não dar nenhuma confusão na interpretação. Então, a qualidade metodológica dessas revisões, elas podem ser classificadas como alta, moderada, baixa ou criticamente baixa. Quando que uma revisão ela é classificada como a qualidade metodológica alta? Então, quando ela fornece um resumo adequado, né, desses estudos e apresenta uma ou nenhuma falha nos domínios que não são considerados críticos. Ou seja, ela não pode ter nenhuma falha nos domínios críticos e pode apresentar apenas, né, até uma falha nos demais domínios. É considerada como uma qualidade moderada quando ela tem mais de uma falha não crítica, baixa quando apresenta uma falha nos domínios críticos e criticamente baixa quando ela apresenta mais de uma falha crítica, ou seja, essa revisão não fornece um resumo seguro dos estudos, né? Então, agora eu vou abordar com vocês um pouquinho cada domínio. Algo que é interessante, né, essa primeira parte aqui é sobre a ferramenta mesmo, né, sobre o instrumento, e também tem um guideline que vai instruir como pontuar sim ou não para cada domínio. Então, o primeiro domínio diz respeito aos componentes da pergunta PICO. Os autores trazem que, para pontuar sim, esses 4 componentes, então população, intervenção, grupo comparador e desfechos, eles devem estar descritos em alguma parte do texto, seja no resumo, na introdução ou nos métodos. Porém, eles devem estar presentes para que essa revisão seja classificada como sim, né? Caso contrário, ela irá ser classificada como não para este domínio. O domínio 2, que é considerado um domínio crítico, diz respeito sobre o cadastro, né, sobre a realização de um protocolo prévio à revisão,
Os autores eles falam que essa aderência, né, de um protocolo reduz o risco de viés dessa revisão. Então, é algo que é muito importante, né? Seja na base que o professor citou para a gente, que é a Próspero, ou em outras bases também que sejam apropriadas para o registro dessa revisão. Nesse item, a revisão pode ser classificada como sim, parcialmente sim ou não. Para ela ser classificada como sim, ela tem que preencher todas essas questões aqui, né? Então, por exemplo, ela tem que ter a questão, né, do estudo, a estratégia de busca, ela tem que apresentar um protocolo que contenha também o seu plano de meta-análise, se esse plano ele é apropriado, se tem um plano para investigar as heterogeneidades, e também se há uma justificativa para algum desvio deste protocolo, né? Então, neste item, o autor também a revisão pode ser classificada como parcialmente sim, se ela só fornecer essas informações mais básicas sobre o seu registro, mas isso deve ser algo feito previamente ao início da revisão. No domínio 3, ele vai dizer sobre as seleções dos tipos de estudo. Então, nesse domínio, a revisão pode ser classificada apenas como sim ou não, e para ser classificada como sim, ela tem que preencher pelo menos uma dessas três opções. Então, ou ela incluiu apenas ensaios clínicos aleatórios, ou ela incluiu ensaios clínicos não aleatórios, ou ela incluiu ambos. Caso ela tenha incluído outros tipos de estudo, ela vai pontuar como não. O domínio 4 também é um domínio considerado crítico para uma revisão, que diz respeito sobre a busca apropriada, né, da estratégia de busca, se foi uma estratégia de busca adequada. O que o guideline sugere é que pelo menos 2 bases de dados sejam consultadas, né, e bases de dados confiáveis, então até cita aqui algumas, né, como a da Cochrane, a Embase, a Medline, e se esses autores forneceram na revisão quais foram as palavras-chave, a estratégia de busca, e se eles também falaram sobre as restrições de linguagem, ele vai pontuar como parcialmente sim. Agora, se ele foi um pouco mais específico, né, e falou sobre os registros dos estudos incluídos, se utilizou um especialista, se precisou pesquisar em uma literatura considerada, né, literatura cinzenta, e se o estudo foi conduzido, né, com até 24 meses antes de completar a revisão, aí ele consegue uma pontuação sim, né, uma classificação sim para este domínio. Então, aqui também no guideline eles explicam tudo certinho sobre como, quais são os dados, né, além dessa breve explicação para cada domínio, aqui também a gente consegue compreender melhor na hora de classificar. O domínio 5 e o domínio 6, então, é algo novo também e diferente, porque antes eles eram agrupados no domínio 2, né, da Amstar 1, e ele vai dizer sobre a seleção, né, dos estudos. Então, eles falam que o ideal é que essa busca seja feita por pares e que quando não houver um consenso, né, que entre os revisores, que seja utilizado o score capa. Então, para ele pontuar sim neste domínio, ou os autores eles tiveram que entrar em um consenso quando houvesse discordância, ou o score capa ele deveria estar acima de 0,80, né, 80%. Da mesma forma no domínio 6, que também diz respeito sobre a extração, né, desses dados. Então, eles, para pontuar sim nesse domínio, ou tem que ter tido um consenso entre esses revisores, ou uma pontuação acima de 0,80 do score capa. O que acontece, às vezes, nas revisões, é que chamam um terceiro avaliador para, né, quando há discordâncias. E aí, caso isso ocorra, automaticamente essa revisão já é classificada como não, tanto para o domínio 5 quanto para o domínio 6, né? Que normalmente ocorrem da mesma forma. O domínio 7 também é considerado um domínio crítico, então ele diz respeito sobre se essa revisão ela ofertou, né, os estudos que foram excluídos após uma leitura completa, e aí o que vai diferenciar se ela vai pontuar sim ou não é se, por exemplo, para pontuar sim, ela tem que ter justificado a exclusão de cada estudo que foi considerado relevante. Então, além de apresentar quais estudos foram excluídos, ela tem que apresentar uma justificativa do porquê esses estudos foram excluídos.
E se ela apenas apresentar a lista dos excluídos, né, que foram excluídos após uma leitura completa, ela é classificada como parcialmente sim. Dificilmente a gente encontra uma revisão que vai explicar por detalhes, né, o motivo de cada exclusão, né? Então, pelo menos no meu caso, a gente vai ver daqui a pouco, foi bem difícil encontrar uma revisão que explicasse a justificativa de cada estudo excluído após a leitura completa. O domínio 8, ele diz respeito sobre a descrição, né, adequada desses estudos. Então, ele também pode ser classificado como sim, parcialmente sim ou não. E é muito importante porque eles falam que essa parte de descrição adequada, ela vai interferir, vai auxiliar na hora de estudar a heterogeneidade encontrada nesses estudos. Então, para ele classificar como sim, ele tem que dar uma descrição detalhada sobre a população, sobre a intervenção, sobre o comparador, né, se houve ou não follow-up. Agora, se ele deu uma descrição breve sobre essas informações, ele é classificado como parcialmente sim. Aí a gente entra no domínio crítico, né, que é uma coisa que eles pegam bastante, assim, para os avaliadores se atentarem, que é a avaliação do risco de viés desses estudos incluídos. Eles falam que essa é uma parte crucial na hora de você avaliar uma revisão sistemática, algo que é novo, né, por poder avaliar também ensaios clínicos não aleatórios, a Amster, ela traz essa divisão. Então, quando eu for avaliar um estudo que incluiu apenas ensaios clínicos aleatórios, eu tenho que me basear nessa primeira linha. E se eu for avaliar ensaios clínicos que envolveram apenas não aleatórios, eu tenho que me basear nessa segunda linha. O que eles indicam é que a ferramenta mais apropriada é aquelas sugeridas, né, no handbook da Cochrane, então ferramentas, por exemplo, como o ROB2, que a gente já viu, e também para ensaios clínicos não aleatórios, eles citam o Robbins. Algo que eles chamam a atenção também nesse guideline é para a gente se atentar com as datas dos instrumentos. Por exemplo, o Robbins ele é de 2016, então, revisões com ensaios clínicos não aleatórios antes de 2016 não tinham a possibilidade de estar utilizando essa ferramenta. Então, a gente tem que estar atento se a ferramenta utilizada, ela realmente seguiu, né, todos os passos para que fossem incluídos revisões com baixo risco de viés, ou que fosse avaliada de forma fidedigna o risco de viés desses estudos. O domínio 10, ele é sobre as bases de suporte, de incentivo, então isso é algo também que é difícil, porque esse domínio, ele fala assim, se o revisor, né, ele incluiu as bases de incentivo dos estudos primários, ou se pelo menos ele investigou, né, se houve ou não incentivo financeiro, e caso não tenha sido ofertada esses dados, daí não tem como avaliar esse domínio, né? Mas é sobre os ensaios primários que ele quer saber sobre as bases de incentivo. O domínio 11 também é um domínio crítico. Ele fala sobre a meta-análise, né? Se a meta-análise ela foi utilizada de forma apropriada, se os métodos de combinação eles foram adequados. Então, novamente, né? Se eu incluir ensaios clínicos aleatórios ou não aleatórios, para cada um eu tenho uma avaliação diferente desses domínios. E diferentemente de outros domínios, né? Para pontuar sim, aqui não basta pontuar um ou outro, eu tenho que preencher todos esses requisitos. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a revisão de um ensaio clínico aleatório. Então, os autores, eles justificaram a combinação dos dados, eles usaram uma técnica adequada para combinar e ajustar, né, se tivesse uma heterogeneidade, e investigaram as causas de qualquer heterogeneidade. Se ele preencher esses 3 itens, ele pode ser classificado como sim. Se ele preencheu um e não preencheu os outros 2, ele é classificado como não. Então, também tem uma explicação mais completinha aqui no guideline, e é algo para a gente chamar a atenção, porque a gente sabe que uma combinação que não for apropriada na meta-análise vai repercutir negativamente nessa revisão. O domínio 12 também fala sobre a meta-análise,
e se os autores, eles investigaram na meta-análise o impacto do risco de viés desses estudos individuais, né? Então, se eles não justificaram, eles falaram em algum outro momento, né, da sua revisão. Então, para pontuar sim, ele tem que, ou ele incluiu apenas ensaios clínicos com baixo risco de viés, né? Ou ele usou técnicas de estimativas apropriadas para investigar o possível efeito desses estudos com moderado ou alto risco de viés que foram incluídos, seja na meta-análise ou em qualquer outra síntese do estudo. O domínio 13 também é considerado um domínio crítico. Ele fala sobre o impacto, né, do risco de viés dos estudos individuais, se eles foram interpretados ou discutidos nos resultados da revisão. Nós sabemos que o risco de viés, né, estudos com alto risco de viés que foram incluídos, eles podem estar enviesando essa revisão, eles podem dar um impacto negativo, e o que esse domínio quer saber é se os autores, eles discutiram sobre esses estudos que foram incluídos. Então, para pontuar como sim, ou ele incluiu apenas estudos com baixo risco de viés, ou, novamente, ele fez uma discussão sobre o possível impacto desses estudos com moderado ou alto risco de viés que foram incluídos, né, na revisão. O domínio 14 quer saber se os autores eles investigaram, né, se eles discutiram sobre as causas de heterogeneidade observadas na revisão. Então, pode ser pontuada como sim ou como não, neste item. Se for sim, né, aqui é um ou outro, né, um deste ou esse. Então, por exemplo, ou não houve nenhuma heterogeneidade, né, significante nos resultados, ou essa heterogeneidade presente foi investigada e eles discutiram sobre esse possível impacto da heterogeneidade na sua revisão. O domínio 15 também é um domínio crítico e fala sobre a análise adequada, né, para esse viés de publicação. Então, para pontuar sim, os autores eles devem ter fornecido uma análise estatística, seja por teste ou por gráficos, como, por exemplo, o funil plot, para poder verificar a magnitude desse impacto, né, na publicação. E o último domínio, que é o domínio 16, diz respeito sobre as possíveis fontes de interesse, né, da revisão em si. Então, também pode ser pontuada como sim ou como não. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a overview que a gente está fazendo, né, sobre a revisão das revisões sistemáticas, intitulada Efetividade dos exercícios aquáticos no paciente pós-acidente vascular encefálico, e é uma revisão das revisões sistemáticas. A pergunta do nosso estudo é se 6 a 20 semanas de exercícios aquáticos são eficazes sobre a marcha, equilíbrio, sensibilidade, desempenho nas atividades de vida diária, coordenação motora e qualidade de vida em pacientes pós-acidente vascular encefálico, quando comparado com exercícios em solos e ou grupo controle. Então, eu trouxe aqui o nosso resultado parcial, né? Na nossa revisão, nós encontramos 12 estudos, sendo que esses 12 estudos foram classificados com uma qualidade metodológica criticamente baixa pela ferramenta ANSTER, e os domínios que mais apresentaram falhas críticas foram os domínios 9 e o domínio 13, que diz respeito ao risco de viés desses estudos incluídos. Então, a gente paramos para pensar e discutimos se esses estudos que foram incluídos sem uma avaliação adequada do risco de viés, se esses estudos que foram incluídos, eles repercutiram para afetar a qualidade dessa revisão sistemática. Então, nós decidimos pegar todos os ensaios clínicos, né, aleatórios, que foram incluídos nas revisões, e aplicamos o ROB2 nesses estudos primários, né? Nós avaliamos o risco de viés de uma forma apropriada, igual para todos os ensaios clínicos, e nós percebemos que desses 34 estudos que estão sendo sintetizados, né, nessas revisões, apenas 5 apresentaram baixo risco de viés, né?
Então, estão sendo feitas revisões, incluindo estudos com alto risco de viés e também com algumas preocupações em meta-análise. Então, se a gente parar para pensar, de 34 estudos, apenas 5 apresentarem baixo risco de viés, e também o quanto esses estudos com alto risco de viés estão sendo incluídos nas meta-análises, o quanto esses resultados dessas revisões podem estar enviesados, né, e não correspondem à prática clínica mesmo, que é o que a revisão quer trazer, né? Então, esse artigo aqui foi o artigo que eu me baseei para preparar a aula, onde eles trazem como avaliar, como classificar, né? São os autores que se reuniram. E também nós temos o site da Amstar, que desde domingo passado não estou conseguindo entrar, eu acredito que ele esteja sofrendo alguma manutenção, mas que lá também tem todas, né, tem a ferramenta, tem o guideline, todas as explicações sobre esse instrumento. Bom, muito obrigada, e qualquer dúvida estou à disposição. Não, é só porque na minha apresentação eu acabei esquecendo de dar essa dica para quem está escrevendo, né, a revisão sistemática. Então, a própria ferramenta, ela fala que quem está escrevendo pode utilizar, sim, esse checklist como um guia na hora de escrever uma revisão. Então, né, já buscando publicar revisões com uma qualidade melhor, né, com menos risco de viés, porque ela é um guia tanto para se avaliar quanto para quem está escrevendo também. Era isso. Eu li essa ferramenta, eu fiquei com 1000 dúvidas assim na cabeça, porque é algo que ela vai bem nas falhas das revisões. E algo que me frustrou foi quando eu avaliei todas as minhas revisões, eu falei, nossa, todas são criticamente baixas? Como assim? Não vai ter nenhuma, né, para eu poder defender, para poder falar? Não, todas são criticamente baixas. E aí foi quando o professor cutucou na ferida, ele falou, não, se todas são criticamente baixas, eles devem estar errando em alguma coisa lá no método, que é algo que a própria ferramenta traz, né? Que é a avaliação do risco de viés. E quando a gente parou para avaliar o risco de viés, a gente viu que realmente esse pode ser um dos fatores, né, das revisões estarem enviesadas. Vi lá que tem alguns estudos que são mais recentes, umas revisões que são mais recentes. Nem esses 5 que foram considerados baixo risco de viés são os mais modernos, aí são os mais atuais? Não, Fê, é que eu não tive tempo assim para mostrar para vocês cada revisão, né? Mas, por exemplo, as revisões mais atuais ainda estão usando Pedro para avaliar risco de viés. Do meu estudo, apenas 2 dessas 12 utilizaram o Orb2. É algo que não tem a ver muito com a data das ferramentas, é mais com o pessoal replicando as coisas mesmo. Os erros mesmo. Sabe uma coisa que eu venho observando, Fer? Depois que teve a publicação do Rob, ele tem uma outra categoria para vocês analisar os estudos que não são ensaios clínicos. Né? E aí, as revisões mais recentes, ao invés delas publicarem tipo uma revisão de ensaios observacionais ou de estudos, né, específicos, eles misturaram tudo numa salada. Não entenderam a proposta. E aí ele faz a avaliação do risco de viés e inclui diferentes tipos de estudo, porque agora tem plataforma, tem ferramenta para avaliar cada um dos tipos. E ainda assim, gera muita confusão nesse sentido, assim, confusão não, erro, né, porque... E mesmo das mais atuais. Você acredita que isso possa ser um pouco da forma do sistema que é a nossa pós-graduação? Por que eu estou te falando isso? Né? Igual a Luana falou que de 12 revisões, só 2 avaliaram pela Rob2. Aí eu estou levando em consideração o Brasil. Né? Mas hoje as pessoas
né, colocaram na cabeça que, né, a gente já entra no programa de pós-graduação, tipo, tem que publicar X artigos para você conseguir bolsa, e o orientador, às vezes, te coloca, né, estou falando isso num geral, te coloca para trabalhar em estudos que você muitas das vezes não tem experiência, e essa pressão por publicar a todo custo, tem que publicar por causa de bolsa de estudos, e acaba que muitas das vezes o aluno procura um caminho mais fácil, que seria avaliar por uma ferramenta, por exemplo, que vai demandar dele um tempo menor para ele executar aquela tarefa, entendeu? Você acredita que isso também é um problema do nosso sistema de pós-graduação? Assim, a própria CAPES avalia muitas vezes o programa levando em cima dos estudos publicados, né, da relevância, do impacto. E às vezes o aluno, nessa saga de publicar o estudo, de publicar X estudos por ano, o cara vai no caminho mais fácil e esquece da qualidade, né, de trabalhar em cima da qualidade, que às vezes ele publicar um trabalho só, mas muito bem conduzido, é muito mais relevante para a vida dele, para o aprendizado dele, do que ele publicar X estudos, né, que não tem uma boa qualidade. Eu acho que você já deu a deixa, né? Você fez a pergunta e respondeu. Porque uma coisa tudo imbricada com a outra. O orientador produtivo significa que os alunos que são minimamente produtivos terão bolsa. Então, os alunos, às vezes, não fazem para ele mesmo, eles fazem para o orientador, para que o orientador seja produtivo e ele ganhe as bolsas, seja a bolsa para o laboratório ou a bolsa de estudo, e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então, é uma coisa louca. Então, vamos separar as coisas. Produtividade, que é uma pergunta tua, que você colocou no meio do caldo, e é o caminho mais fácil. Eu estou vendo para esses dois lados. O caminho da produtividade, da pós-graduação, ele é cruel, ele é doentio, e ele passa por passam por inúmeros problemas atuais. Então, não dá para a gente falar com o governo atual, com a abordagem atual, sobre pós-graduação. Mas o problema não é desses 3, 4 anos desse governo. Ele já vem há muito tempo. Então não vamos misturar produtividade e pós-graduação CAPES, que é uma coisa. Talvez pode ser o que ele vem... Você fechou esse gancho para falar sobre a quantidade de estudos e o que a Lu apresentou. Vou responder a segunda parte agora. Eu acho que é uma tremenda burrice as pessoas acreditarem que o caminho mais fácil para se tornar produtivo é fazendo revisão sistemática. É uma tremenda burrice. Nós estamos há 7 encontros aqui com o que tem de mais de novo, mais contemporâneo, mais moderno, e não conseguimos cumprir tudo. É uma burrice sem tamanho. Se a pessoa for fazer revisão de escopo, que é mais fácil, entre aspas, e não souber sobre o JBI, ou Jonah Briggs Institute, ele está errando. É burrice. Ele tem que comer as 460 páginas do Jonah Briggs, do PDF da Jonah Briggs, para fazer uma de escopo. Então, essa produtividade elevada, para mim, se tornou um caminho burro. Não é possível você não usar o seu cérebro para entender que o caminho mais fácil te leva a locais mais tortuosos, não legais, não salubres, não salutares, não saudáveis. Olha o que a Luana apresentou. Eu agradeço a má ciência, porque da má ciência eu resolvi fazer 2 estudos com a Lu para mostrar o que é boa ciência. E mais, essas 12 revisões dela, 9 foram publicadas em 2020, 2021 e 2022. E dessas 9, 30% ou 3 delas são de brasileiros, falando a mesma coisa. Onde que isso é mais fácil? Isso é uma burrice. Eu concordo com você que um estudo bem conduzido já
seria o suficiente para a vida da pessoa? Muito melhor, óbvio. Einstein foi assim. Einstein já falava isso. Se você pegar a obra de Einstein, ele tem um bom estudo que não foi derrubado até hoje. É isso que ele não dá preocupar com produtividade. Executar. E, gente, eu posso fazer uma tarefa com vocês agora, rápido. Traga a melhor revisão que você considera, não tua, e não minha, e não de ninguém aqui. Pega a revisão que você mais considera a melhor, coloca agora, que tem a meta-análise, e faça a análise depois desse curso. Que seja de um internacional. Sabe o que vocês vão fazer? Jogar fora. As coisas são muito dinâmicas, é muito rápida essa ciência. Então não é a mais fácil. Eu discordo apenas que ela é o jeito mais fácil. A revisão sistemática e a de escopo, de forma bem conduzidas, mas muito bem conduzidas mesmo, sem levantar nenhum precedente, nenhum possível viés, ela é muito difícil. Talvez a revisão bem conduzida, com todos os itens que nós discutimos em 7 encontros, que não foram todos, mas com todos os itens, a gente estaria numa situação melhor, João. Eu vou dar um exemplo para você. A revisão que eu orientei e que foi publicada agora esse mês, com o pessoal de Dublin, os irlandeses, é moderna. O que faltaria hoje? 2 coisas. Faltaria o grade, que não tem o grade, e eu pedi para a pessoa fazer e eles não fizeram o grade, e não tem o ajuste tanto do como é que eles chamam lá, do Hartung-Knapp e o ajuste do Siddiq-Jonkman na meta-análise. Mesmo a gente sendo criterioso e sabendo da modernidade, fica um pouco difícil. Mas é uma pergunta complexa e muito mais reflexiva, e você deu a resposta, né? Eu queria primeiro parabenizar a Luana aí por destrinchar 34 ensaios clínicos já incluídos em revisões, né? Deve ter dado bastante trabalho. 5 deles só que tinham baixo risco de viés. Esses 5 eles estavam em todas as revisões, esses de baixo risco de viés? Né? Eles estavam na maioria das revisões, né? Não em todas. O que mais me chamou a atenção é que os com alto risco de viés, tem um lá que assim não faz nem sentido ele estar incluído, ele está em todas as meta-análises. Entendi. E agora só falando do que o João estava falando, só uma curiosidade que eu achei engraçado. Estava com um grupo assistindo, né? Um grupo de pesquisadores também falando sobre isso, criticando esse comércio, né? Sei lá como que eu posso chamar, de ao invés de publicar um artigo muito bom, dividir ele em várias fatias. Eles chamaram isso de salame science. Ao invés de você publicar um salame bem bonito, você comprar um salame bem bonito e se deliciar, vai cortando em várias rodelinhas, você vai comendo devagarzinho. O salame science de boa qualidade, não tem problema. O que nós estamos discutindo aqui é a péssima qualidade e a falsa impressão que revisão sistemática é mais fácil de fazer e mais rápida. Então, professor, na verdade, depois que eu entrei na pós-graduação, entrei muito animado, mas a gente desanima muito de ver muitas coisas assim. E, principalmente, a gente aprende a como ser humano também, a gente melhora, evolui, amadurece, mas a gente aprende muita coisa também a como não ser como orientador e a não fazer com os nossos alunos, né? Esse caminho de pós-graduação. E a gente tem alguns desânimos, assim, algumas horas a gente fica pensando, pô, será que isso que eu estou fazendo aqui é realmente certo? Por que eu estou fazendo isso aqui, né? Por que eu estou dentro disso aqui? Mas é isso, é um pouquinho de indignação minha. É porque a gente tem contato assim com professores como você e outros professores também, e aí a gente fica um pouquinho decepcionado com a forma que com o sistema.
pior que a gente está dentro do sistema, então eu tento ao máximo, sabe, ter uma boa conduta, ser um bom orientando, mas tem certas coisas que é complicadíssimo. E na educação física, principalmente, eu vejo, né, a gente tem um gap muito grande em metodologia, muito grande. Em relação à fisioterapia, é muito grande e a outras áreas é abissal. Na educação física, a gente tem um gap muito grande mesmo, na parte de método, na parte de dominar os tipos de estudo, de interpretação dos resultados. Só você ler o trabalho da educação física, você lê os estudos que a gente publica, assim, espero que nos próximos agora eu evolua quanto à escrita dessa parte da metodologia, em fazer um cálculo amostral da forma devida, né, em apresentar os resultados da forma devida. A gente tem esse gap aí que é tenso também.